E como aqui no Bastidores CNN Promessa é Dívida, eu chamo Renata Agostini para explicar para você que está assistindo, porque a gente fala muito de colaboração premiada, delação premiada, Mauro Cid conversando com o Supremo Tribunal Federal, possibilidade do pai de Mauro Cid, isso a gente vai trazer mais tarde, Mauro Lorena Cid também de fechar uma colaboração premiada, e Osmar Crivellati, que está no bojo da informação da Renata Agostini. Era ele que levou parte dos presentes recebidos por Jair Bolsonaro para a fazenda de Nelson Piquet. Renata, o que a gente pode explicar desse expediente com base na lei? Se você quiser, eu te ajudo aqui, que eu também puxei a lei e a gente vai fazendo uma conversa para explicar para quem está nos assistindo. Convite para conversa com você, sempre convite aceito, mas vamos lá. Gente, quando a gente exatamente. Quando a gente fala de colaboração premiada, a gente está fazendo referência a uma legislação relativamente recente, tem 10 anos. Uma legislação que data de 2013. Ali foi colocado foi de forma mais corriqueira esclarecido como se poderia dar esse instrumento que ele atende a um propósito da defesa, mas ele atende a um propósito da investigação. Por quê? Ali, um alvo de uma investigação pode chegar para os investigadores, chegar, por exemplo, para o Ministério Público, depois se entendeu que a Polícia Federal também poderia firmar um acordo desse tipo, mas vamos colocar investigadores de forma geral. Poderia chegar aos investigadores e confessar a sua participação e apontar outros participantes desse esquema, dessa organização criminosa. Ele foi pensado inicialmente justamente para facilitar as investigações em relação ao crime organizado, às organizações criminosas. Então, ele pega e confessa a sua participação e aponta outros partícipes. Ele aponta caminhos para a recuperação de um ativo para o poder público. Ele mostra ali como funcionava essa organização e mostra a sua hierarquia, por exemplo, né, a sua estrutura hierárquica. Tudo isso pode estar envolvido nessa postura de colaboração de alguém que é alvo da justiça. Por que esse instituto ele ficou muito conhecido, né? E por que a gente chama vulgarmente de delação premiada? Veja que eu falei que ele data de 2013. O que vem logo depois, gente? Vem a Lava Jato. A Lava Jato, ela toma atração a partir de 2014. E a Lava Jato, a força-tarefa da Lava Jato, o Ministério Público, eles se valem muitíssimo desse instrumento. Eles começam a usar o instrumento de delação premiada. Veja, delação premiada é o uso corriqueiro que se faz da postura de colaboração premiada. Eles começam a usar esse instrumento para fazer a investigação avançar. Foi assim que eles conseguiram ampliar uma investigação que estava ali circunscrita a casos de desvio na Petrobras para uma operação de grande monta de corrupção. E aí se populariza o uso de termo de delação premiada. Mas na prática a gente está falando da mesma coisa. E tenho aqui as 5 prerrogativas na lei, só para a gente esclarecer rapidamente. Da delação premiada ou da colaboração premiada, como a Renata explicou a diferença, que é uma questão de termo mesmo, que ficou demonizado a delação premiada na Operação Lava Jato. Identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa. A revelação da estrutura hierárquica. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais e, por último, a localização de eventual vítima com sua integridade física preservada. E aí a gente está falando da homologação da delação premiada. Eu disse que César Bittencourt, advogado de Mauro Cid, me disse que vai também procurar o Ministério Público Federal, mas não é necessária a participação do Ministério Público Federal, porque desde 2018 o Supremo Tribunal Federal definiu que isso na verdade, cabe à Polícia Federal. Não necessariamente a Polícia Federal precisa ter a participação do Ministério Público Federal. E a partir da homologação que cabe ao ministro Alexandre de Moraes, que deve tomar essa decisão, você tem um processo agora também para averiguar as provas trazidas por Mauro Cid. Ele vai prestar novos depoimentos e o advogado disse que ele deve prestar na semana que vem. Ele deve ser chamado diversas vezes para trazer outros elementos enquanto a investigação avançar e aí sim você pode ter a conclusão e posteriormente a diminuição da pena quando ele for condenado eventualmente junto ao Supremo Tribunal Federal, que é onde está essa investigação. E aí pode ter uma redução de 2/3 da pena. É isso, Renata?
Perfeito, exato. Eu até fui rechecar isso com o advogado André Luiz Calegari, criminalista, especialista em colaboração premiada, né? Olha, existe, a gente pode falar em uma diferença? Ele falou, olha, não, se os dois termos são usados, mas a gente está fazendo referência ao mesmo instituto. O importante é a gente entender que quando uma pessoa busca essa colaboração premiada ou ela se coloca como um potencial delator, o que ele está buscando? Vantagens penais, é o que o Uribe estava descrevendo agora. Ele quer algum atenuante numa pena que ele estaria suscetível caso ele não adotasse postura de colaboração. Um outro aspecto que me parece rapidamente importante da gente pontuar, e eu já vinha falando, quando ele se coloca nessa postura de colaboração, ele tem a obrigação de não esconder informações dos investigadores. Ele tem que falar tudo que ele sabe. Ele tem de fornecer provas? Tem. Ele tem de fornecer provas para exatamente tudo que ele estiver depondo? Não. Cabe aos investigadores terem um rigor de usar o que se tem acervo probatório para dar prosseguimento à persecução penal de pessoas que são citadas. Mas ele pode usar como depoimento para dar lógica às coisas que ele está indicando, para situar, contextualizar o que aconteceu. O depoimento de um delator, ele é fundamental e ele é muito importante. Ele só não pode ser usado de forma isolada. Isso quer dizer que ele pode só falar o que deu na telha dele? Não. Ele tem também que trazer novas evidências para os investigadores. Senão, não faz sentido conceder benefícios na sua pena para alguém que já era alvo da justiça. E por isso que a Polícia Federal diz que Mauro Cid não entregou tudo. Citou Jair Bolsonaro em diferentes investigações, mas não citou tudo. O que pode ser uma estratégia, Renata? Porque a partir do momento que ele é obrigado, com a homologação, a dizer tudo que sabe, aí sim ele pode abrir a porteira. Por isso que ele tem segurado algumas informações, segundo alguns investigadores da Polícia Federal. Obrigado, Agustini.